O meu cronograma de pregações expositivas anuais nos afirma que nós temos ainda mais 4 pregações no livro de Esther. Então, ao todo, serão 9 exposições no livro de Esther. Essa também é a nossa penúltima série de exposições nesse ano. Após essa, nós ainda vamos ter mais uma série de exposições. Serão 5 pregações e o tema geral dessa próxima série de exposições serão os cânticos de Natal. E aí nós vamos começar no mês de novembro, terminando justamente no dia 25 de dezembro, se assim o Senhor nos permitir. Hoje, vamos iniciar e concluir o capítulo 5 do livro de Esther. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte. Preste atenção, observe o que a palavra de Deus fala ao nosso coração nesta noite. Ao terceiro dia, capítulo 5, versículo 1. Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha nas mãos. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, versículo 4, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete com vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Mandou ouvir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo o que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Convido os irmãos a fechar os nossos olhos mais uma vez, curvar a nossa cabeça, a termos mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, nos humilhamos, com um coração quebrantado e contrito.
Nos encontramos diante da face daquele a quem nós cantamos nessa noite, que é santo, santo e santo. Ah, Deus, que essas verdades façam estremecer o nosso coração. Porque não estamos diante de pessoas, estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Diante do Senhor que nós agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz, pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos pelos louvores, pelas ofertas, por esse ajuntamento nesta noite. E te pedimos, ó Pai, humildemente, acalma o nosso coração. Que essa palavra venha de encontro aos corações aqui aflitos, angustiados, agitados, que nós possamos, ó Deus, nos deleitar em Tua doce voz, e que o Teu Espírito Santo possa acalmar os corações inquietos aqui nessa noite, preocupados, agitados. Fala conosco, ó Deus, pois só Tu sabes como estamos aqui nesse lugar, e aqueles também que nos acompanham por meio da transmissão desse culto, acalma os seus corações. Fala com Teu povo nesta noite. E acima de tudo e de todos, glorifica o Teu nome neste lugar. É o que nós te pedimos. E por tudo mais te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa quinta exposição. E o tema dela é o seguinte: agindo prudentemente. Permita-me fazer duas perguntas iniciais, mas não precisa me responder. Apenas para nós refletirmos um pouco e iremos caminhar com base nessas duas perguntas. Primeira pergunta é: você já enfrentou algum momento em sua vida que você falou algo que depois se arrependeu e percebeu que era tarde demais? Talvez, como nós dizemos no popular, com a cabeça quente, você acabou falando que não deveria, diante de alguém que não deveria, num ambiente que não era propício, e quando você esfriou a cabeça, você se arrependeu, mas era tarde demais. Você já tinha dito o que não era para ter dito. Vamos falar sobre como nós devemos agir prudentemente diante das circunstâncias, por mais difíceis que sejam e que estejam diante de nós. Hoje nós vamos ver, a partir do exemplo do capítulo 5, do exemplo da rainha Esther, como nós devemos agir diante das nossas dificuldades constantes diárias. Hoje nós vamos aprender a não sermos chamados de pessoas precipitados ou precipitadas no falar. Lembremos, meus irmãos, que a prudência e a sabedoria, ela deve andar de mãos dadas. Uma pessoa que é prudente no falar, com certeza será também prudente no agir e também será uma pessoa sábia. Salomão, escrevendo Provérbios, vai nos dizer que aquele que fala demais, não falta pecado, não falta engano. E nós precisamos nos avaliar todos os dias, e nessa noite, a priori, nós devemos olhar para os nossos comportamentos, para os nossos valores, se condizem com aquilo cujo a fé está em nosso coração. Será que as nossas atitudes, as nossas práticas e as nossas palavras glorificam ao nome de Cristo Jesus, ou estão mais embasadas naquilo que deseja e almeja o nosso próprio coração? Pois bem, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas prudentes, todos os dias, constantemente. Nós precisamos vigiar os nossos passos, para não dar um passo em falso. Nós precisamos vigiar enquanto que as nossas decisões. Nós precisamos ter paciência para não falar o que não é propício. Precisamos verificar
se o que fazemos contribui para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja levado a todas as pessoas, ou se nós, pelas nossas palavras, temos prestado um verdadeiro desserviço à obra do Senhor. Capítulo 5 que nós lemos nos ensina justamente esse ponto, a sermos pessoas prudentes. Capítulo 5 começa a nos dizer nas seguintes palavras no versículo de número 1. Ao terceiro dia. Como assim, pastor? Terceiro dia de quê? Permita-me trazer uma recapitulação do que nós vimos na última exposição, para nós entendermos o que significa esse ao terceiro dia. Na última exposição, nós aprendemos e vimos como Mordecai, que é o tio de Esther, rainha da Pérsia, abriu os olhos dela quanto à seriedade do que estava acontecendo ao seu redor. Nós vimos que não era algo fácil que estava diante do povo de Deus, diante do povo judeu. Algo que o próprio marido de Esther, chamado Assuero, rei da Pérsia, havia proclamado através de um edito para o extermínio de todo o povo. Na última exposição, nós vimos que a igreja do Senhor, o Israel de Deus, havia agora diante desse edito, se reunido em oração, em jejum, em súplica diante do Senhor. E Esther pede a Mordecai que eles possam fazer esse jejum durante 3 dias. E ao final dos 3 dias, Esther iria adentrar a presença do rei Assuero. Coisa que não era fácil. Olhe comigo o capítulo de número 4, o versículo de número 17. Esther pede que Mordecai ajunte todo o povo que se encontrava na cidadela de Suzã e jejuasse por 3 dias. Não comesse, nem bebesse, mas buscasse a face do Senhor em oração, colocando diante de Deus essa causa. E o capítulo 4 encerra dizendo o seguinte, versículo 17. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. 3 dias depois, aí começa o capítulo 5. 3 dias depois. Versículo 1 do capítulo 5 nos diz que Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. 3 dias depois, lá se vai Esther. Se veste com as suas vestes reais. A rainha da Pérsia estava diante do rei, diante do seu marido, diante do seu esposo. Imagine comigo qual não era a cena angustiante. Talvez os pés de Esther diante dessa presença real, e diante de todos aqueles que estavam ao seu redor, talvez as suas pernas tremiam. Talvez Esther, enquanto dava alguns passos curtos em direção à presença do rei, imaginasse 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, planejasse o que eu vou falar, o que eu não falo, como eu não falo. Será que é melhor eu voltar, deixar isso para depois? Vamos adiantar um pouquinho mais, vamos pedir que o povo de Deus se reúne mais 3 dias, e aí eu vou pensar um pouco mais, Deus me dê sabedoria, tem misericórdia de mim, eu vou estar diante do meu marido. Trajes reais, coração batendo mais rápido, as pernas tremiam, e sabe lá como estava Esther. O que nós sabemos é que ela está no pátio real, diante do rei. Agora não dá mais para voltar atrás. Agora ela foi para o tudo ou nada. Esther está diante do seu marido. E o que vai acontecer nesse episódio? O texto nos diz, a partir do versículo de número 2, que Esther alcançou o favor do rei. Mas será que ela alcançou o favor do coração apenas do rei Assuero? Alguns historiadores e arqueólogos acharam, alguns anos atrás, algumas gravuras de como era o ambiente real.
de como era estar na presença do rei. E uma dessas gravuras, dessas imagens, trazia à tona a figura de um trono imenso, de alguém assentado nesse trono, e por trás do rei, um homem, cuja mão segurava algo como uma espécie de uma foice. Justamente para que todos aqueles que adentrassem a presença do rei, sem a ordem do rei, sem a permissão do rei, sem que achasse graça e favor diante do rei, aquele que estava para proteger o rei, ia diante do rei e tirava a vida de todo indivíduo, qualquer que seja, que entrasse à presença do rei, sem ser convidado. Inclusive, os historiadores vão dizer, inclusive se a própria rainha entrasse na presença do rei, sem ser convidada e sem achar graça ao rei, o segurança real tinha autonomia e autoridade para ceifar a vida de quem quer que seja. Por isso, Esther no capítulo 4 diz: eu irei à presença do rei, se perecer, perecer. Lá está ela, no pátio real. O versículo de número 2 nos diz o seguinte, no capítulo 5 de Esther: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Esther alcançou favor, graça ao coração do rei Assuero. Mas pensando um pouquinho, irmãos e irmãs, será que ela alcançou graça? Foi ao coração mesmo de Assuero? No livro de Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o quer, o inclina. Assim como o ribeiro das águas é o coração do rei nas mãos do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Esther não encontrou favor diante de Assuero. O que nós percebemos é que Esther alcançou favor diante de Deus. Foi Deus quem moveu o coração do rei Assuero, para que Assuero desse graça e favor à entrada, à permissão de Esther. Não foi sorte, sempre é Deus. Algo que nós não podemos esquecer a partir desses 2 primeiros versículos, irmãos. Algo que nós não podemos deixar passar em branco de maneira alguma. Lembre, o povo de Deus estava orando. O povo de Deus estava jejuando por 3 dias. Eles podiam ter deixado e encerrado os 3 dias de jejum, mas eles continuavam orando. E é isso que nós precisamos lembrar todos os dias. Nós estamos aqui por graça de Deus. E ao mesmo tempo, nós precisamos abrir a nossa mente para o fato de que contamos sempre com as orações do povo de Deus. Contamos sempre com as orações daqueles que estão orando diante da face, não de um rei Assuero, mas do único rei, soberano sobre tudo e sobre todos. O único Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós oramos diante do único Deus que age por meios incompreensíveis, movendo até os corações dos reis e governantes mais ímpios do mundo. O que nós não podemos nos esquecer é que poderoso é o Deus que ouve a oração da igreja. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos negligenciar nossa vida de oração. Nós não podemos, meus irmãos, nos esfriar enquanto a relação a buscarmos a Deus em oração, em leitura da sua palavra. A oração não muda Deus, mas a oração conforta o nosso coração. Jesus foi um homem de oração.
Antes de ele escolher os 12 apóstolos que iam lhe seguir, a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira em oração. Antes dele ir para a cruz, ele estava no jardim de Getsemane, orando e suando grandes gotas de sangue. Nós devemos, meus irmãos e irmãs, diante da impossibilidade da nossa vida, orar. 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 Esses versículos nos ensinam que tudo que nós temos vem das mãos de Deus. Nada que você tem vem de você mesmo. Nada que nós temos vem dos nossos esforços. Não é por nossos méritos. Não é pela nossa capacidade. Tudo que nós alcançamos nesta vida é graça. É graça. Ao olharmos um texto como esse, Esté estava diante do rei, nós olhamos e atentamos, meus irmãos, que nós não estamos simplesmente apenas de homens, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, e o sangue de Jesus nos proporciona a garantia e a certeza de que hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Porque o véu que separava, já não separa mais. Esté alcançou graça diante do rei Assuero. E nós alcançamos graça diante de Deus. Talvez você esteja aqui com seu coração apertado. Só Deus sabe, Deus e você sabem como você está aqui nessa noite. A realidade parece que fugiu da sua vida. E você não sabe mais o que fazer. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer, continue orando. O povo estava orando, e Esté alcançou graça diante de Assuero. Tiago nos diz que muito pode a oração do justo. Tiago era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. A igreja ela é distinta por isso. Porque enquanto que o mundo, diante do desespero da alma, procura satisfazer os seus desejos carnais desse mundo, a igreja, diante do desespero e angústia da alma, a igreja dobra os seus joelhos e ora. Não desista de orar. Continue clamando. Lá está a rainha diante do rei. Versículo de número 3. Ela achou graça diante de Assuero. O povo de Deus está clamando. E no versículo 3 nós temos a pergunta do rei em relação à rainha. Perceba o que Assuero diz, versículo de número 3. Então disse o rei, que é o que tens, minha rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te... Metade do reino. Se você perceber, nós temos um episódio parecido com esse, bem mais na frente, no Novo Testamento. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 21 ao versículo 24, o texto nos diz o seguinte: E chegando o dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou diante dele a filha de Herodias, e dançando agradou ao rei Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei Herodes à jovem que estava dançando: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou mais, e disse: Se pedires mesmo até a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: O que eu pedirei? Você quer, mãe, se a sua filha estivesse diante de você e perguntasse... O rei disse que até metade do reino me daria. Mamãe, o que é que eu peço? O que você como mãe diria? Qual foi a resposta dela? Pede a cabeça de João Batista. Cabeça de João Batista?
Metade do reino? A senhora quer a cabeça de João Batista. O rei está oferecendo metade do reino, mas a senhora quer a cabeça? Tem certeza? Imagine a cena, meus irmãos. O que você faria se você fosse Esther, diante do rei, e o rei dissesse: pede o que você quer e eu te darei até a metade do reino. Será que nós mudaríamos de ideia? Metade do reino é uma boa proposta. Bem, talvez Esther pudesse dizer: não foi isso que eu vim fazer, não foi isso que eu vim pedir, mas metade do reino é algo que eu não posso jogar fora. Peraí, rei, eu vou começar aqui com o meu tio, depois eu volto. Metade do reino. Do início, irmãos, ao fim desse pedido, poderia ser algo tentador para Esther. Um pedido imediatamente. Esther tem o coração do rei, o coração do seu marido, e ela poderia falar de maneira a não meditar no que ela iria fazer. Ela poderia falar precipitadamente ou não. Bom, já que eu estou aqui, já que eu achei graça diante do meu marido, já que ele me oferece metade do reino, eu quero a metade do reino. Ela poderia falar, irmãos, precipitadamente, mas atente comigo qual é o pedido da rainha Esther, versículo 4 ao versículo de número 8. Olha o que o texto nos diz. Perceba: respondeu Esther: se bem te parecer, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Banquete, Esther. Comida, Esther. O rei está te oferecendo metade do reino, você está preparado com comida, com jantar. Esther nos surpreende, irmãos, com tamanha prudência. Ela poderia agir momentaneamente. Ela poderia ter feito o pedido diante de todos: salve o meu povo, livre os judeus. Ela poderia falar abertamente diante de todos, mas ela foi prudente para resolver a sós e com Amã. Perceba o fato, meus irmãos, presta atenção aqui, por gentileza. Esther poderia ter perdido a mansidão nesse instante. Imagine o fato: o seu marido não lhe procura há 30 dias. E quando você vai encontrar com o seu marido parece que muda o pensamento. Parece nem ser o Assuero de antes. Faz 30 dias que o rei não procura a rainha. A rainha que vai até a presença do rei. E o rei parece que dá uma de esquecido. Ó, Esther, peça o que você quiser, até metade do rei. Se fosse você, mulher, casada, esposa, Esther poderia dar um chilique aqui ou não? Que história é essa? Você não me procura há 30 dias? Que metade do reino que nada? Vamos para casa que a gente vai resolver em casa. Ela poderia tomar as decisões aqui mesmo. Ela poderia, irmãos, falar o que não deveria, diante de quem não deveria, num lugar que não deveria. Esther nos ensina a sermos sábios e prudentes, a sermos pacientes e termos em nosso coração mansidão. Comentarista chamado Ian Dung, ele diz o seguinte: Esther estava jogando com o rei, como se faz com um peixe, gastando tempo e não tendo pressa para puxar a rede. Eu não sei quantos daqui pescam, eu sou péssimo. Mas quem pesca sabe que você vai dando corda e o peixe vai puxando a corda, vai puxando a linha. Pensa que é ele que está fugindo, quando na verdade é você que tem o controle. O comentarista chega a dizer justamente isso: Isto é como um pescador que dá a linha. E o peixe vai fisgando a linha, vai puxando a linha, até o momento exato que o pescador puxa um anzol. E aí vem um peixe junto. Se Assuero aceitasse fazer o que Esther queria, Esther poderia ter a garantia de que tudo que ela pedisse, até metade do reino, se lhe daria. Você conhece pessoas assim? Que são esquentadas, que falam o que não deveriam, diante de quem não deveria, e no lugar que não deveria.
Esther é uma mulher prudente, sábia. Você imagina a cena que seria se Esther, diante de todos, diante do rei, tivesse aberto seu coração, para que todos pudessem ouvir: livre o meu povo, porque você assinou um edito. Olha mesmo, briga conjugal. Né? Caso de família. No império de Assuero. Mais um, né? Porque nós já vimos no capítulo 1 que o rei Assuero estava embriagado e mandou chamar a sua esposa, Vasti, para que ela viesse apenas com a coroa real, para lá diante dos seus convidados. E qual foi a resposta de Vasti? Diga ao rei que eu não vou. Ele pode mandar no reino, mas em casa quem manda sou eu. E aí nós vimos. Se você não viu, está no canal no YouTube da nossa igreja, playlist das pregações de Esther. Acompanhe lá. E aí nós vimos que Vasti foi expulsa. Houve um edito do rei para que ela jamais entrasse diante da presença real. Esther é sábia nas suas palavras. O que queres que eu te faça? Até metade do reino. Versículo 4, respondeu Esther: se bem parecer, venha o rei e Amã quando? Olha o texto, por gentileza. Versículo 4. Venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Os comentaristas são unânimes ao afirmar o seguinte: no capítulo de número 4, Mordecai traz a lembrança de Esther, que Esther fazia parte do povo de Deus. Não de qualquer Deus, mas do único Deus soberano. Parece, os comentaristas vão chegar a essa conclusão: Esther acordou para o fato de que ela serve a um Deus que é soberano. Por quê? Entenda. Esther poderia morrer se ela chegasse à presença do rei, ou não poderia morrer. O que o texto nos diz e deixa claro é que Esther acreditava na soberania de Deus a tal ponto: antes de entrar na presença do rei, Esther entrou na cozinha e mandou as cozinheiras preparar a comida, porque ela tinha certeza: eu vou entrar na presença do rei e o meu Deus é soberano para converter o coração daquele ímpio. Venha hoje, não foi amanhã. Eu vou preparar um jantar amanhã. Eu não estava pronto, né? Esther poderia dizer: eu não estava pronto. Eu não estava esperando achar favor diante do seu coração. Amanhã, se reúna com a mãe, vá lá em casa, eu vou fazer para quem gosta, né? Um cuscuz. Né? Amanhã. Eu estou despreparado, mas amanhã eu faço. Não. Venha hoje ao jantar que eu já preparei. Esther, meus irmãos, nos ensina não somente a sermos prudentes, as nossas palavras, mas nos ensina a confiar na soberania de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão diz o seguinte: há tempo determinado para tudo, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Qual era a estratégia de Esther? Paciência, cuidado e astúcia. Paciência, cuidado e astúcia. Paciência para não falar rápido demais. Cuidado para medir as palavras certas. E astúcia. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo poderia dar errado, mas Esther confiava, acreditava na soberania de Deus. Qual foi a resposta do rei? Versículo 5 ao versículo 8. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição?
e se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. O rei é insistente. Pede, Esther, o que você quiser, até metade do reino. Perceba, irmãos, que Esther não somente alcançou o favor de Deus, que fez com que alcançasse o favor de Assuero, mas agora, como nós dizemos popularmente, Assuero está literalmente nas mãos de Esther. Ou não? Pede-me o que quiseres, até metade do reino. Se Esther quisesse a joia mais cara da Pérsia, ele iria buscar. Não é um fato intrigante isso? Quantos trovões nós vimos aqui nesse texto? Quantos? Nenhum. Quantos relâmpagos? Quantos anjos Deus mandou para resolver isso aqui? Quantos leões? Fornalhas? Quantos gritos? Por quê, meus irmãos? Porque Deus age nos detalhes das nossas vidas. Deus age nos detalhes das nossas vidas. Assim também acontece ao nosso redor. Preste atenção. Deus vai diante do seu povo para trazer livramento, guardando as nossas vidas, protegendo as nossas famílias de maneira ordinária. Nem sempre Deus vai mandar um anjo. Nem sempre Deus vai mandar trovões, relâmpagos. Nem sempre Deus vai mandar terremotos. Deus age muitas das vezes no silêncio. O fato é, meus irmãos, que muitas das vezes nós esperamos que Deus haja no extraordinário. Enquanto isso, Deus está agindo no ordinário das nossas vidas. O problema é que muitas das vezes nós queremos dar ordens a Deus. Ó Deus, faz desse jeito que vai ser melhor. Converte o meu marido, converte a minha esposa, os meus filhos, dessa maneira aqui, Senhor, que vai ser melhor. Manda um anjo na minha casa, eu já ouvi isso. Pastor, eu estou orando para que Deus mande um anjo pregar o evangelho para a minha família. E eu disse, minha irmã, o anjo é você, pregue. Pastor, eu estou esperando um mover espiritual. Meus irmãos, Deus trabalha das maneiras como Ele bem entende. E muitas das vezes é no ordinário das nossas vidas. Quantas vezes você já não deixou de entrar numa rua e entrou em outra, e você pensou que perdeu tempo? Foi Deus lhe dando livramento. Deus trabalha, meus irmãos, nos livrando de maneira ordinária, muitas das vezes. Quantas vezes o Senhor faz um milagre, opera um milagre, e Deus usa os medicamentos, e por meio dos medicamentos, cura. Qual é o fato aqui, meus irmãos e irmãs? É que Esther agiu prudentemente. Até metade do reino, Esther. Ela poderia pensar, bom, já que está me oferecendo de novo, né? Já que está insistindo tanto, eu vou aceitar. Mas não. Perceba no que ela diz. Versículos 7 e 8. Então respondeu Esther e disse: minha petição e meu desejo são o seguinte. Alguns vão dizer, provavelmente Esther tenha parado aqui. Sabe quando você engole seco? Você começa a falar, vai falando e vai pensando, de repente você engole seco e continua falando. A minha petição são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, concede-me metade do reino. Foi isso? Não. Concede-me a petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Que mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Esther é sábia.
se está em primeiro lugar, não falou diante daqueles que não deveriam ouvir. Essa é uma sabedoria de Esther. Em segundo lugar, ela tratou com o próprio rei Assuero. E não somente com o rei Assuero. Ela estava dizendo em outras linhas: eu quero conversar com ambos, a sós, amanhã. Esse é o meu pedido. Amanhã eu vou dizer o que eu quero. Não é o intrigante, meus irmãos, que nós olhamos para as nossas vidas e nós queremos resolver tudo aqui e agora. E muitas das vezes não temos paciência. Pastor, que oportunidade Esther perdeu, né? Pela segunda vez o rei está no banquete agora, e no banquete o rei oferece até metade do reino, e Esther poderia dizer ali, diante dos dois: salve o meu povo. Mas o que Esther faz? Amanhã, rei, vou fazer mais um banquete. Vem amanhã. E não venha só. Venha com Amã. Vocês lembram quem é Amã? Inimigo do povo de Deus. Parece que Esther não está sendo muito sábio, né? Ora, Esther, que chamar Amã que nada. Conversa com o rei só. Ela é sábia. Enquanto isso, alguém não está muito satisfeito. Versículo 9 ao versículo 12. Olha o que o texto nos diz. Então saiu Amã, naquele dia, alegre e de bom ânimo. E quando viu, porém, Mordecai, à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Versículo 10. Amã, porém, se conteve, e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, a sua mulher. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Amã é um homem orgulhoso. Você percebeu isso na leitura? Amã estava à procura, irmãos, de prestígio, de reconhecimento diante de todos. Sem sombra de dúvidas, já era uma honra em tanto, né? Ser convidado para um banquete real e exclusivo, nem que fosse para segurar a vela, mas Amã foi. O rei e a rainha vão jantar. Chama Amã também. Que honra. Talvez o Amã pudesse pensar diante disso: já conquistei o rei, agora estou começando a conquistar o coração da rainha. Não me falta mais nada. Tenho tudo em minhas mãos. Mas o que nós percebemos é que Amã possuía um ídolo em seu coração. E esse ídolo se chama orgulho. E não é diferente dos nossos dias. Há muitas pessoas orgulhosas. Se você parou para perceber no texto que nós lemos, ele chamou todos os filhos, chamou a sua esposa e chamou todos os seus amigos para um único fato: dizer diante de todos quão grande eu sou. Para dizer diante de todos: esse cara sou eu. Sou o braço direito do rei, tenho entrada VIP com a rainha e com o rei, tenho bens, riquezas, fama e prestígio. Ou seja, o seu coração possuía um ídolo, e o seu ídolo chamava orgulho. Sem dúvidas, entretanto,
Amã não conhecia Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor o arrogante de coração, e é evidente que não ficará impuro. O que Amã não conhecia está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a queda. Amã era soberbo. A soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. Chegou a concluir no versículo 12 que a própria rainha Esther. Olha o pensamento orgulhoso. Todos estão na palma das minhas mãos. Conquistei o rei. E agora, já estou começando a conquistar a rainha Esther. Amã, meus irmãos, é o tipo de pessoa que, apesar de ter muita honra e prestígio, Amã é um tipo de pessoa vazia. Você conhece pessoas assim? Tem tudo, mas é vazio. Tem posses, bens, riquezas, mas é vazio. Era um homem que guardava mágoa. Era um homem que guardava rancor. Mesmo tendo toda a fama, isso não satisfazia o coração de Amã. Por quê? Porque no versículo de número 13... ele diz o seguinte: ele acabou de se orgulhar diante da família. Você imagina, o seu marido chegar em casa depois de um dia de trabalho: ô mulher, vem cá, vamos reunir aqui a família. Meu patrão aumentou meu salário. Mudei de cargo, agora eu sou nível superior. Todos lá são submissos a mim. Estou mandando e desmandando. E a sua mulher só olha para você: E ao invés de ele ficar feliz, no versículo de número 13, vem a insatisfação de Amã. Você percebe? Ele tem tudo, mas é vazio. Por quê? Porque no versículo 13 diz o seguinte: porém, tudo isto não me satisfaz. Olha o rancor, um homem rancoroso. Enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Amã guarda mágoa em seu coração. Uma pessoa que não perdoa, ele pode ter tudo, mas continuará sendo uma pessoa vazia. Uma pessoa que não perdoa, perde o sono, perde a fome, perde a paz. Uma pessoa que guarda mágoa, rancor em seu coração, ele não vive, ele vegeta. Tem tudo, mas não é feliz. Por quê? Porque em seu coração há orgulho e rancor. Você conhece pessoas assim? Amã reúne toda a casa, todos os amigos, e enche o pulmão para dizer com orgulho: eu tenho tudo. Mas finaliza com um rancor em seu coração. Mas isso não me satisfaz. Enquanto Mordecai estiver à porta do rei. O rancor, meus irmãos, e a mágoa é comparado com um espinho. Sabe aquele espinho pequeno que entra, uma flepa, né? Como nós dizemos, que entra no pé e dá trabalho para tirar. O seu pensamento, as suas energias estão focadas ali, naquele espinho. E você só vai ter alegria quando retirar. Da mesma forma, é uma pessoa que tem rancor. Tem tudo, mas o objetivo dele é destruir aquela pessoa. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando, ele vai dizer que uma pessoa que não perdoa é como se tomasse um copo de água com um pingo de veneno, pensando que enquanto ele está tomando, a outra pessoa que vai morrer. Ele diz mais, pastor Hernandes Dias Lopes,
Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que tira férias, viaja com a família, mas não aproveita o lugar. Porque enquanto ele está de férias, o pensamento está lá naquela pessoa. Agora imagine comigo, meus irmãos, já estamos partindo para... Imagine, se alguém procurasse você para falar mal de alguém que essa pessoa guarda rancor, mágoa em seu coração, o que você diria? Alguém chegasse diante de você, rapaz, eu não consigo perdoar fulano. Não tenho paz. Me dê um conselho, o que é que eu faço? O que você diria? Foi isso que Amã fez. E aí nós temos o conselho da esposa e daqueles que estavam ao seu redor. Versículo de número 14. Olha como a falta de prudência no falar destrói uma vida. Versículo 14. Então lhe disse Zeres, tá aí, se você jovem, solteiro, está à procura de uma noiva, está aí uma noiva para você procurar. Procure uma Zeres. Que nome, né? Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos. Se você acha que os seus amigos são imperfeitos, olha o conselho que esses amigos deram a Amã. Faça-se uma forca de 30 côvados de altura. 50 côvados de altura. E pela manhã, dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Que conselho. Então, entra alegremente com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Que conselho, não? Que mulher. Você que é casado e acha que sua mulher que é difícil, tenha pena de Amã. Amã vai procurar um conselho em casa, e a mulher e todos aqueles que estavam à sua volta. Em outras palavras, sabe o que eles disseram? Amã, faça o que o seu coração está mandando. Esse é o pior conselho que você poderia dar a alguém. Faça o que o seu coração está mandando. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que enganoso é o pior conselho que você poderia dar a alguém. Faça o que o seu coração está mandando. Esse foi o conselho de Zeres e de todos aqueles que estavam à sua volta. Deixa eu resumir, quem estava quinta-feira que vai lembrar. Esse é o tipo de conselho da teologia coach. Você pensa que começou agora? Zeres já tinha a teologia coach. O que diz a teologia coach? Pague na mesma moeda. Porque você não é derrotado, você é um vencedor. Teologia coach dos nossos dias. Amã, se preocupe não, a sua vitória vai ter sabor de mel. Não é? Quem te viu passar na prova, está aqui, irmãos. Conselho de Zeres e de todos, Amã, faça o que o seu coração está mandando. Aí o finalzinho do versículo nos diz o seguinte, não é? O que o povo quer ouvir. Aí quando ouve o que quer ouvir, o conselho agradou a Amã. Óbvio, né? Siga o seu coração. Quem é que não quer ouvir isso? Siga o seu coração. Faça o que está na sua mente. Obedeça a voz do seu interior. Né? O teologia coach. Você é bênção. Nós vimos quinta-feira aqui. O conselho agradou ao coração de Amã. E ele mandou fazer a forca. Meus irmãos, que conselho triste. Amã é um homem que tem tudo, mas é um homem vazio. E que vai pedir um conselho, e o conselho que ele ouve é: mate-o. Mordecai é uma pedra no seu caminho, remova, tire a vida, mate-o. E o texto nos diz que Amã se agradou do conselho e mandou fazer a forca. E não é assim, ele foi fazer a forca em um lugar. Não, ele mandou fazer a forca na porta da casa de Amã.
Isso é o que é mais intrigante. A forca tinha 50 côvados. E nós vamos ver sobre ela mais para frente. Na porta da casa de Amã. E os comentários são unânimes em afirmar. Por que ele mandou fazer na porta da casa dele? Para que todos olhassem aquela forca com Mordecai pendurado lá e temesse a Amã. É um homem egoísta. Que possuía uma esposa que não era prudente no falar. Deixa aberto em Esther, rapidamente. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Carta de Tiago. Capítulo 1, por gentileza. Versículo de número 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Apenas esse versículo. Vamos ler todos juntos? A uma só voz. Tiago, capítulo 1, versículo 19. A uma só voz. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto, tardio e tardio. A palavra no grego pronto traz a ideia de rápido. Rapidez. Sabe aquela pessoa que chega do nada e diz, ei, vamos ali? Aí você, vamos, estou pronto. É isso que Tiago diz. Todo homem, e aqui não é homem exclusivamente masculino, é homem e mulher, todo crente, todo cristão, toda a raça humana, seja rápido para ouvir. A nossa geração é rápida para falar, não é? A nossa geração é rápida para julgar, mas a Bíblia nos orienta a sermos rápidos para ouvir. Eu não sei se você entendeu a mensagem dessa noite, mas eu poderia resumir isso. Seja rápido para ouvir. Ouça mais, fale menos. Seja pronto para ouvir, tardio, ou seja, lento para falar e lento para se irar. Haja prudentemente. Alguém já disse o seguinte, analogia que fez com esse texto de Tiago. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvirmos mais, 2 olhos para vermos mais, e uma boca para falarmos menos. Ouça mais, seja rápido para ouvir e prudente para falar. Não saia daí, não saia por aí falando à torto e à direito. Ouça mais, fale menos. Permita-me concluir nessa noite. Convidar os irmãos do louvor a vir aqui na frente, mas preste atenção na conclusão. Imagine comigo, se Esté tivesse agido precipitadamente. Imagine comigo se Esté fosse daquele tipo de mulher que não quer saber, fala e fala mesmo, resolve na frente de todos, envergonha o marido. Provavelmente o rei não teria aceito o jantar, provavelmente Amã teria sido elogiado e sairia com o ego ainda mais superior. E o povo de Deus teria agido com a derrota. Se com Vasti, só pelo fato de Vasti não ir diante do rei, ela já foi expulsa. Imagine se Esté fosse diante do rei, falando à torto e à direito.
gritando com o rei, esperneando, aquele tipo de mulher barraqueira. Mas Esther não fez barraco nenhum. Esther agiu com prudência. A você, minha irmã, que é casada, haja com prudência no seu casamento, com seus filhos, com seu cônjuge. Tenha prudência no falar. Filhos, falem com prudência diante dos seus pais. Eles são seus pais. Eles não são seus coleguinhas de classe, de escola. São seus pais. Prudência. Meus irmãos, nós precisamos, inevitavelmente, nesse século que nós estamos vivendo, nós precisamos ser prudentes. Nos púlpitos. Tem muitos pregadores falando muitas coisas, muitas asneiras. Nós devemos ser prudentes. Essa é a primeira aplicação dessa conclusão. Seja prudente. Escolha a quem você vai falar. Meus irmãos e irmãs, seja prudente com quem você coloca dentro da sua casa. Seja prudente com quem você abre o seu coração. Nem todos são ou estão aptos para ouvir aquilo que está no seu coração. Seja prudente, escolha prudentemente com quem você se aconselha, com quem você pede conselhos. Você viu aqui nessa noite o conselho de Zeres e de todos aqueles que estavam à volta de Amã. Faça isso mesmo, Amã, mate-o. Escolha a quem você pede conselhos. Seja prudente. Conheça a Deus. E essa é a nossa maior riqueza. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais descansamos em sua soberania. Deus é soberano, meus irmãos. Seja prudente no que você coloca em suas redes sociais. Ah, pastor, é minha. É sua. Mas você vai prestar contas a Deus. Seja prudente com quem você anda. Seja prudente com quem você chama de amigo. Seja prudente com quem você conversa, ou o que você conversa. Seja prudente na universidade, na escola, no seu emprego. Seja prudente. Esté compareceu diante de um homem soberbo e impetuoso. E nós iremos comparecer diante de um Deus cheio de graça e misericórdia. Mas isso não deve nos levar a ser imprudentes. Eu disse ontem no casamento, e eu queria dizer a alguns casais aqui nessa noite: a melhor amiga de um homem casado é a sua esposa. Cuidado. O melhor amigo de uma mulher casada é o seu esposo. Cuidado com quem você abre o seu coração. Ah, é a vizinha. É uma mulher de Deus, sobe monte, desce monte. Abra o seu coração com o seu cônjuge. Cuidado. Nós temos um amigo que nós entoamos aqui nessa noite, cantamos nessa noite. Que quando mais precisamos, quando todos nos deixam, Ele nos acolhe. Ele estende as suas mãos e nos encoraja. Você quer abrir o seu coração para alguém? Abra para Jesus Cristo. Ele é o seu melhor amigo.
Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que você possa descansar na soberania de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que enquanto nós descansamos, Ele continua trabalhando. Inclusive, enquanto você dorme, Deus tira o sono de um rei, do rei Assuero. Enquanto a mãe estava sonhando com a morte, o povo de Deus estava orando ao Deus da vida, Deus tirava o sono do rei. Mas calma. Essa noite clara do rei fica para a próxima semana. Por hoje, basta que você durma em paz. O seu Deus cuida de você. Vamos louvar ao Senhor. Convido os irmãos a ficarmos de pé. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é soberano sobre a sua causa. Nesta noite é você que entrou aqui angustiado, angustiada, preocupado, preocupada. Entregue a sua preocupação nas mãos do soberano Deus. Vá para casa em paz e seja prudente. Louvemos ao Senhor nesta noite.
Amém. Feche seus olhos, por gentileza. Vou pedir ao presbítero Cícero para fazer essa oração, encerrando esse culto. Vamos orar por nossas vidas. Vamos orar por nossas famílias. Ore pelo seu coração. Seja prudente no falar. Oremos, depois eu estarei perto na bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela maravilha, Senhor, de cuidado Teu para com os Teus filhos, para com o Teu povo, para com o Teu rebanho, para com cada um de nós que Tu chamaste e tem, Senhor, domingo após domingo, nos apresentado a instrução da Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que ouvimos nessa noite. Nos ensina, meu Pai, nos molda o coração cada vez mais para vivermos prudentemente, para sermos prudentes no agir, no falar, em todas as nossas ações, que antes de qualquer coisa, o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine, nos oriente, busquemos essa orientação para agirmos, falarmos, quando preciso for, e a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Dá-nos cada vez mais, Senhor, a consciência de que dependemos de Ti, do Teu poder soberano, da Tua graça soberana sobre nós. E perdoa, Senhor, o nosso orgulho, perdoa a nossa empáfia, Senhor, de acharmos muitas vezes que o que pensamos, o que queremos, o que determinamos é o melhor para nós, e não aquilo que a Tua Escritura aponta. Nos faz, Senhor, agir prudentemente. Não nos deixa nos precipitarmos, a fim de que o Teu nome seja exaltado. E que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é tudo em todos nós, e que nos capacita, que nos orienta, que nos guia, e que nos conduz em triunfo para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem, meu Deus, sobre a Tua igreja que se reúne aqui nessa noite, bem como se encontra espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos que sentem.